Muito boa tarde a todas e a todos. E, havendo quórum regimental, declaro abertos os trabalhos da 12ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato da presidência de número 11 de 2020. Estão presentes nessa reunião o deputado Kennedy Nunes, deputado Valdir Cobalcini, deputado João Amin, deputado Ivan Nades, deputado Sargento Lima, deputado Moacir Sopelsa. Senhores, inicialmente coloco em discussão a votação das atas das 10ª e 11ª reunião ordinária encaminhadas aos senhores deputados por e-mail. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Atas aprovadas. Senhores, passamos agora às nossas correspondências. Tenho aqui ofícios encaminhados da CGE, número 314, 2020, da Controladoria Geral do Estado, encaminhado cópia do relatório de investigação preliminar, número 004, 2020. Cópia já fornecida aos membros. Documentos enviados também pela Simone de Souza Becker, contendo os nomes dos integrantes e prints de todas as mensagens de grupos de WhatsApp Covid-19, também já encaminhada aos membros. Petição enviada pelos procuradores, senhor Douglas Borba, informando que a Secretaria de Estado da Casa Civil não participou do grupo de WhatsApp chamado Compras Covid-19, enviado aos membros pelo WhatsApp e e-mail. Senhores, temos dois requerimentos aqui. Requerimento de autoria do relator, deputado Ivan Nades, solicitando diligenciamento ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a fim de efetivar a requisição de um servidor para auxiliar para os trabalhos dessa comissão. Requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria do deputado Kennedy Nunes, solicitando a convocação do senhor Cícero Alessandro T. Barbosa, corregedor-geral do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Requerimento aprovado. Senhores deputados, também temos um requerimento extra-pauta, de autoria do eminente deputado Ivan Nades. Requerendo a convocação do senhor Jorge Eduardo Tasca, secretário de Administração, na qualidade de testemunha para prestar esclarecimentos na reunião do dia 7/7, às 15 horas. Em discussão. Senhor presidente. Vossa Senhoria com a palavra. Senhores deputados, muito boa tarde, deputado Sopelsa, muito boa tarde, servidores que nos acompanham. A CPI teve acesso a conversas de grupo de WhatsApp, denominado Covid-19 Compras. Nesse grupo de WhatsApp, é possível perceber a intervenção por diversas vezes do secretário Jorge Tasca, a respeito do procedimento nas compras emergenciais no que diz respeito ao Covid-19. Dentro dessas centenas de conversas feitas entre servidores do Tribunal de Contas, servidores da Secretaria de Administração, da Secretaria de Saúde, existem diversas intervenções do secretário Tasca. Também, nessas intervenções, é possível observar que o secretário Tasca trabalha na construção daquele PL que acabou chegando aqui na Assembleia e foi retirado, né, no dia seguinte, que pediu autorização para pagamento antecipado. Então, diante dessas diversas intervenções e participação do secretário Tasca nesse grupo de WhatsApp, do qual estão também outros investigados nessa operação, eu solicito a autorização dos colegas deputados, dos senhores deputados, para que nós possamos ouvir o secretário Jorge Tasca a respeito dessas conversas no grupo de WhatsApp e de outros procedimentos que a Secretaria de Administração teve durante a compra desses respiradores, senhor presidente. Ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Senhor presidente, só uma questão.
Prossiga, deputado. Só uma questão de ordem. Eu acho que houve uma troca no requerimento que eu apresentei, que é o requerimento para nós chamarmos aqui, ao invés de estar no nome do Cícero, na verdade, a minha intenção, senhor presidente, Sim. Gostaria que houvesse a troca, pedir para a minha assessoria já fazer a troca, o senhor Clóvis Esquil, que é o presidente da comissão que fez o relatório, e não o corregedor-geral. Alterando Cícero Alessandro Barbosa para... Clóvis Esquil, que é o presidente, o auditor que fez aquele relatório preliminar da CGE. Clóvis Esquil. Sim, senhor. Teremos que colocar em discussão e votação novamente. A sindicância lá. Requerimento de autoria do deputado Kennedy Nunes, solicitando a convocação do senhor Clóvis Esquil. E dispensando o Cícero. Exato. Obrigado, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. A assessoria está com... antes disso, quero perguntar ao deputado Moacir Sopel, se Vossa Excelência consegue nos ouvir aí bem? Sim, senhor deputado, estou ouvindo bem. Eu tenho um problema aqui que de volta em volta nós ficamos sem sinal, tá? Se por acaso sair, os companheiros me compreendam aí. Sim, senhor. Por isso que regularmente eu vou consultando Vossa Excelência. Muito obrigado. Estamos aqui. Solicito que já coloque em tela já ali a nossa testemunha ali, o Amândio João da Silva. Senhor Amândio, a câmera do senhor está virada ao contrário, tá? Tem que ligar o microfone, Amândio. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Continua ainda invertida a câmera do senhor. Então, eu só preciso esclarecer que houve uma catástrofe agora às 15 horas aqui em Rio do Sul e destruiu a cidade, e nós estamos completamente sem energia e sem internet. E eu estava com tudo preparado para fazer de outro lugar e tive que correr e vim aqui para o Hospital Regional, que é o único lugar que tem energia e internet. Então, eu tô com essa dificuldade aqui de ter que fazer pelo celular. Sem problemas. Para não concorrer ao risco de termos aí o sinal caindo aí, senhor Armando, quero consultar ao senhor se existe algum problema de vir até aqui na próxima terça-feira, pessoalmente. Presidente, eu já fiz um requerimento, eu gostaria de resolver isso hoje, pelo simples fato de que aqui a internet está tudo bem, ok? Eu estou com um problema familiar gravíssimo, que é o da minha mãe, certo? Senhor Amândio, eu acatei, eu deferi o pedido do senhor, já está na minha mão ali, tendo em vista o princípio da igualdade, tá? Foi oferecida a mesma oportunidade para testemunhas de outras cidades e também para evitar aí o risco do contágio do Covid-19. Se existe problema para o senhor ali, então a gente pode partir. O senhor se encontra em residência? Não, eu estou no Hospital Regional, é o único lugar onde tem energia, estou acompanhado do Dr. Marcos Anella. Sim, senhor. Senhor Amândio, o senhor sabe por que foi convidado a se fazer presente hoje aqui nesta reunião? Sei, porque foi na semana que passou, uma foto minha foi colocada em tela e várias situações aconteceram e em razão disso, me convidaram para estar aqui hoje. Eu quero informar o senhor que o senhor está aqui hoje para esclarecer fatos relacionados à dispensa da licitação número 754 de 2020 pela Secretaria do Estado de Saúde, que resultou na contratação da Veiga Med Material Médico Hospitalar Eireli, tendo por objeto a aquisição de 200 respiradores pulmonares ao custo total de R$ 33 milhões. Senhor Amândio, o senhor assume o compromisso de dizer a verdade, somente a verdade, no âmbito interno desta comissão, acerca de todos os fatos que lhe forem perguntados, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho? Sem dúvida, presidente. Sim? Sim, senhor. Lembrando o senhor que, na condição de testemunha compromissado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio,
mas é preciso que o senhor expresse essa vontade, tendo em vista que somente permanecer em silêncio não é indicativo de resposta. O senhor tem que falar, prefiro permanecer calado. O senhor compreendeu? Compreendi. Que nem o vô dele. Senhor Amandio, para que possamos fazer o registro, peço ao senhor que fale o seu nome completo, a sua idade, a sua profissão, lugar onde exerce a sua atividade, local de nascimento e seu endereço, o mais próximo possível do microfone, porque esse é para o registro dos taquígrafos, das nossas taquígrafas. Meu nome é Amandio João da Silva Júnior, tenho 46 anos, nasci na cidade de Ituporanga no dia 23 de abril de 1974. Hoje resido na cidade de Rio do Sul e sou empresário. Data de nascimento do senhor? 23/4/74. Senhor Amandio, o senhor está acompanhado de advogado? Sim, estou acompanhado do Dr. Marcos Sábio Zanella. Sim, eu gostaria que o senhor passasse ali a oportunidade dele ter acessar seu microfone para poder falar o nome completo dele, número da ordem e a unidade da federação em que ele está inscrito. Boa tarde, meu nome é Marcos Sábio Zanella, OAB Santa Catarina 8707. Consultas taquígrafos ali, se conseguiram capturar ali com qualidade. Então, passa a palavra ao senhor relator da CPI, deputado Ivan Nates, Vossa Excelência, com a palavra. Boa tarde, Amandio. Boa tarde, deputado. Você prefere tirar a máscara para conversar conosco? Vai te atrapalhar? Não, é porque... Só eu vou pedir para o deputado Zanella, ou para o Zanella, então, sentar um pouco mais longe aqui. Isso, se fica melhor, porque eu estou vendo que ela está caindo um pouco. Tá. Né? E isso incomoda mesmo. Na verdade, isso é uma coisa que incomoda. Ainda mais a gente que tem um pouco de barba, né? Esse troço que fica irritando. Mas, Amandio, permite chamar assim. Eu vou mostrar um vídeo para ti, para a gente começar a conversar sobre isso, tá certo? Tá certo. Por favor. Tem essas fotografias aí. Primeiro quadro, de cima. Tá vendo? Não? Tem como abrir uma aba para ele ver? Só um minutinho, nós vamos verificando uma questão técnica aqui, tá? Tá bom. Tem essas É ruim fotografias se eu virar aí. minha câmera Primeiro aqui, assim? Não? Perfeito. Vamos tentar passar o vídeo aqui para você ver daí, tá ok? Tá bom. Quadro de cima, o loiro com barba com o aparelho nos ouvidos. Conhece? Sim, Quem é? é o Júnior. Júnior? Sim, Júnior o quê? Júnior Amandio. Júnior Amandio. Amandio. Ele é, o que ele é? Ele era meu amigo, ele é meu amigo, né? Mas informal. Seu amigo informal? Isso. O outro do lado. Sandro. Quem que é o Sandro? Sandro é uma conhecida através do Júnior. O Sandro é um amigo do Júnior. Isso. Também vende equipamento. Não, não. O de óculos. É o Márcio Mendonça. O que Que faz é meu o Márcio? amigo. A gente tem alguns negócios privados junto. Márcio Mendonça. Isso. Negócios, vocês fazem que tipo de negócio? Em construção, incorporação de casas. O Márcio tem construtora. E o outro? Sou eu? Ah, sim. Desculpa, porque eu vi o senhor aqui de máscara, não consegui identificar. Essa imagem, a Polícia Civil, o DEIC, diz que os senhores estavam conversando sobre o rolo que deu na compra dos respiradores. O senhor sabe por que essa imagem foi parar lá no inquérito? Não, nós falávamos bastante, na verdade, nessa época. Nós estávamos até tentando
fazer algumas Tá bom, coisas pode tirar. de kits de respiradores com uma empresa de São Paulo. Nós chegamos a falar rapidamente sobre eu cheguei a comentar com eles sobre o processo, mas não nos aprofundamos assim. Tem essas fotografias aí. Primeiro quadro, de cima, o loiro com o barba. Obrigado, já está repetindo? Obrigado. Qual é a data dessa conversa, dessa videoconversa que vocês tiveram aí, Armando? 22 de abril, que me lembre. 22 Só de que nós abril. falamos mais vezes por vídeo, não foi só dessa vez. Depois do dia 22 de abril. Certo. Já estava... Sabe qual foi a data que o Douglas Borba foi afastado? Não sei. Eu acho que foi em maio. Vamos lá. Então, qual é a tua relação com o Sandro? O que é o Sandro? O Sandro Yuri é uma das pessoas mais íntegras e decentes que eu conheço, é meu amigo há 20 anos, empresário, certo? E quando eu fui para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico como adjunto, eu o convidei para ir comigo. Eu saí em dezembro de 2019 e o Sandro saiu no início de abril de 2020. E depois, ele voltou? Aí voltou no dia 11, quando eu voltei para o governo, quando fui chamado para ir para a Casa Civil. Então o senhor trouxe ele? Trouxe. Para trabalhar com o senhor? Sim, senhor. Qual é o negócio dele? Ele sempre foi farmacêutico e ele é dono também, sócio de uma loja de calzone. Tá. E o Márcio? O Márcio é casado com uma prima terceira minha, que eu vinha conhecer há uns 3 anos atrás, um grande empresário da construção civil de Florianópolis, Márcio Furtado de Mendonça, uma pessoa altamente íntegra, uma grande figura, e que foi ele quem, há uns 2 anos atrás, coincidentemente, nós nos cruzamos num café na Bocaiúva, me apresentou o Samuel, que depois eu só vinha conversar com o Samuel de novo a partir do dia 11 ou 12 de abril, a respeito de um projeto de trazer para o Brasil testes PCR contra a Covid. Como é que ele entrou nessa conversa assim? Foi o seguinte... Ele disse que era seu amigo, aqui, de longa data. Não, de longa data não, porque nós ficamos amigos durante uns 20 e tantos dias, ficamos conversando pelo menos uma vez por dia, certo? Nós iniciamos um grupo de trabalho no dia 14 de abril, ok? Para que a gente tinha uma possibilidade completamente privada, tá? De trazer testes de Covid da Coreia para o Brasil. Um amigo do Sandro Yuri, que é o meu amigo que estava na foto, da Coreia, ofereceu ao Yuri essa condição. No dia 11 de abril, o Yuri me ligou, eu disse que não entendia absolutamente nada disso, mas que era uma grande oportunidade de negócio. E disse que gostaria de convidar o Márcio, porque o Márcio é uma pessoa muito próxima a mim e que também estava precisando de ampliar os seus negócios, que estava com dificuldade com relação a um tensionamento que ele tem na vida privada na empresa dele. O Márcio sugeriu a vinda do Samuel, que eu havia conhecido rapidamente há muito tempo atrás, certo? E formamos esse grupo e iniciamos um projeto, um trabalho para trazer testes PCR contra o Covid da Coreia. No dia 14 de abril foi formado esse grupo. Muito bem. O Rodavalho falou que estava tentando vender os respiradores para Santa Catarina. Conversou contigo sobre isso? Eu nunca tive nenhuma conversa direta minha com o Samuel, nem por WhatsApp, nem por nada. Tudo que nós fizemos foi pelo grupo, certo? O Rodavalho nunca tratou desse tema comigo, absolutamente. Eu tenho tudo registrado aqui e ele nunca trabalhou disso comigo. Nunca conversou, nada? Sabia que tu estava no governo? É porque naquela época você não estava no governo, né? Se essa imagem aqui corresponde a 22... Eu saí do governo dia 17 de dezembro e voltei dia 11 de maio. Pois é, então nessa data do dia 22/4, se ela confere, você não estava no governo. Ele não conversou contigo que estava vendendo equipamentos para o governo, que ele teria, dia 30, estava cobrando comissão dos respiradores.
Não conversou nada contigo sobre isso, sabendo que você tinha sido secretário? Quem conversou comigo isso uma vez foi o Márcio, não foi o Samuel. E essa conversa foi superficial, certo? E no Samuel nunca me pediu nada sobre esse tema. Depois, quando o negócio estourou, certo? Quando esse negócio estourou, Rodavalho, o Samuel foi identificado como um dos envolvidos, vazou aquele negócio da comissão. Tu e o Sandro e o Rodavalho, o Márcio, conversaram o quê sobre isso? Se tu não conversou com o Rodavalho, mas isso vazou, tu ficou sabendo que teu amigo com quem estava fazendo videoconferência estava envolvido nesse processo? A data que isso aconteceu, o Rodavalho nunca mais, acho que foi 6 ou 7/5, depois nós nunca mais conversamos sobre isso. Eu estou afirmando para o senhor, eu tenho todas as conversas de grupo com o Rodavalho, nós nunca tratamos, eu tenho todas as descrições, nunca tratamos disso. Eu e o Samuel, nunca. E com o Sandro? Você conversou com o Sandro? Não. Mas assim, o nosso foco era outro. Vamos conversar assim, vocês estavam num grupo tentando fazer venda de Covid, não tem nada de legal nisso aí, tu não estava no governo, o Sandro também não estava. Mas aí saiu a notícia do Intercept, o Rodavalho começou a aparecer como um dos envolvidos na CPI de respiradores. Você e o Sandro, o Márcio e o Samuel não voltaram a conversar nunca mais sobre isso? Olha o que aconteceu, o que aconteceu, o que se passou ali. Poxa, a gente estava tentando vender os Covid, os testes. Não, mas o nosso negócio é puramente privado, deputado. Puramente privado. Eu entendo, não estou dizendo que não é, estou dizendo que vocês não conversaram sobre isso. Tudo bem, não. O senhor quer me... Não tem isso. Tá. Bom, aí o senhor foi para o governo no lugar do Douglas Borba, certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Chegou lá, o Douglas Borba preso, o senhor assumiu a secretaria. E aí, esse negócio dos respiradores, como é que o governo tratou disso? Como é que o senhor tratou disso com o governo? Com o governador? Nunca tratei disso do governo. Eu sempre disse publicamente que eu sempre digo. Eu quero olhar para frente. Eu não tinha responsabilidade nenhuma sobre isso, certo? As coisas estão sendo apuradas, os senhores estão apurando, o Ministério Público está apurando. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. O senhor veja que, com todas as apurações, o senhor mesmo colocou a minha foto aí publicamente. Eles dizem o seguinte, já no dia 22/4, Samuel responde que está apanhando do secretário e encaminha uma fotografia. No entanto, nenhum dos participantes, em primeiro momento, são envolvidos em fatos investigados. Se eu tivesse qualquer relação, meu nome estava aqui, deputado. Está chegando a CPI, muitos grupos de WhatsApp, né? Muitas conversas. Hoje nós recebemos mais de 300 conversas em grupo de WhatsApp. Então, se o senhor tiver alguma participação, nós vamos acabar descobrindo. Isso é papel, né? Então, eu queria saber do governo. O senhor foi secretário, olha, o nosso secretário está preso, teve esse problema dos respiradores, agora tu vai assumir essa missão de conversar com a gente, de tentar fazer essa aproximação. Eu te via muito aqui na Assembleia, constantemente, né? E não conversou, o governador não conversou contigo sobre essa questão dos respiradores, sobre esse desastre? Secretário Elton. Não. Secretário Elton? O ex-secretário Elton? Não perguntou para eles o que aconteceu? Eu nunca mais falei com ele depois disso tudo. Nesse período que o senhor teve como secretário, como chefe da Casa Civil, que é o representante do governo especificamente, o senhor nunca conversou com o governador o que aconteceu? Nunca. Deputado, eu fui aí para olhar para frente, eu sou empresário, eu não fui para fazer política, e eu quero fazer justiça a uma coisa aqui. O senhor é o chefe da Casa Civil, o chefe da Casa Civil faz política, né? É isso que ele faz. O meu mundo não é o político. Um dia aí... Sim, mas eu fui um dia das lideranças. Eu acabei saindo antes de uma reunião e fui chamado a atenção, inclusive por um colega dos senhores aí. Então, assim, eu quero, inclusive, me desculpar com as lideranças, porque isso, para mim, era uma coisa normal, e não é. Eu estava aprendendo uma situação. Não quero fazer meia-culpa aqui, mas
esse é o fato, eu estou falando com o coração, eu não quero aqui em nenhum momento distorcer qualquer informação, mas eu nunca falei no governo sobre esse tema, isso para mim ficou no passado. Porque passado não há, né, Júnior? Nós estamos aqui no presente. O presente é essa investigação. Não tem passado. Não, o passado não se constitui passado, a compra desses respiradores. A compra desses respiradores, a perda do dinheiro, é presente, não é passado. Deputado, eu sou catarinense e quero mais do que ninguém tudo isso esclarecido, não tem absolutamente nada a ver com isso. Não, mas eu não estou dizendo absolutamente que a CPI, mano, nós não estamos dizendo que o senhor tem. Ninguém está dizendo aqui que você tem alguma coisa com isso. Nós estamos querendo saber de você, se você conversou com alguém que possa ter, se o governo deu alguma orientação, se o governador conversou contigo. Nenhuma. Nunca conversou? Nunca falei com o governador sobre isso, eu só conversei com o governador para a gente olhar para frente. Eu sempre disse, eu não quero ficar abraçado ao problema, vamos olhar para frente, a gente precisa olhar para Santa Catarina, só isso, deputado. O Sandro saiu do emprego junto contigo? Sexta-feira saiu. Ele se desligou junto com você? Sim. Vocês conseguiram evoluir nesse negócio do teste de Covid? O senhor vendeu alguma coisa para o governo? Infelizmente não. Nós fizemos uma reunião, depois do dia... Nós fizemos uma reunião que eu, inclusive, não participei, mas participou o Sandro e o Samuel, com um dos 15 maiores empresários de Florianópolis, para levar esse teste do Covid para Florianópolis. Tá? Inclusive, eu até fico assustado, porque se essa foto desses 15 empresários tivesse aparecido na CPI, né, infelizmente, aquele dia ali foi um dia que não foi muito positivo, porque ficou uma questão técnica que não foi avaliada, tinha um laboratório muito grande no Brasil, que eu não quero ficar falando o nome daqui para não chamar isso para coisa, eu tenho tudo isso descrito, certo? Infelizmente, ali as coisas começaram a não dar certo, porque os valores não batiam. A Federação das Indústrias participou disso, Floripa Sustentável participou disso, a Associação Empresarial de Florianópolis participou disso, mas, infelizmente, isso não conseguiu ir adiante. Essa informação que o senhor representou uma empresa, que uma empresa fez negócios com o Estado, se eu não me engano, de R$10 mil, vocês venderam alguma coisa para o Estado. O senhor fez negócios com o Estado? Olha, ou a empresa que o senhor representa, entidade? Não, eu quero dizer ao senhor que um dos grandes motivos para mim ter saído do governo foi exatamente isso, e eu vou explicar ao senhor por quê. Eu sou há 20 anos associativista, eu sou há 20 anos voluntário. Se você quiser levantar um pouquinho a tua câmera, está parecendo muito baixinho. Assim? Ótimo, assim? Perfeito. Assim, desculpa. Não, tranquilo. Está um problema aqui. Sem problema. Só um minutinho. Ótimo, melhorou bem. Eu sou há 20 anos associativista. Fui presidente de todas as entidades que eu participei, certo? E uma das que mais me deixou emocionado foi o Excelência Santa Catarina. São pessoas extraordinárias que trabalham lá, certo? São pessoas voluntárias. Eu fiquei 4 anos como presidente absolutamente voluntário. E é uma entidade que ajuda a melhorar o desempenho das empresas. E essa entidade voluntária, associativista, foi contratada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico para fazer um projeto magnífico na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e ela foi jogada nas páginas dos jornais como tivesse feito alguma coisa errada. Isso não partiu apenas do meu coração, mas eu faço parte do Conselho Superior com o Dr. Marcelo Petrelli, com o Dr. Saúl Brandalize Júnior, com o Dr. Décio da Silva, com o Dr. Roberto Zago, com o Dr. Roberto Amaral, pessoas da mais alta estirpe que fazem parte dessa entidade voluntariamente, que se sentiram absolutamente atingidos por essa reportagem aí, que ela foi muito malvada. Mas qual foi o valor desse negócio? Eu acho que foi R$10 mil, eu não lembro realmente. Eu vi o que eu li o que eu vi. Muito obrigado. Por enquanto é isso, senhor presidente. Obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado Ivanates, deputado Valdir Cobalcini, Vossa Excelência, com a palavra pela ordem de inscrição. Boa tarde, Amândio, boa tarde ao seu advogado. Queria que o senhor explicasse no último dia 26, para mim não ficou bem claro, Amândio, o senhor foi exonerado ou o senhor pediu exoneração do cargo?
Deputado, eu quero dizer ao senhor o seguinte, assim, ó, eu não sou do mundo político, eu sou um idealista e fui chamado a tentar ajudar, certo? Tentei fazer o meu melhor, conversei com vários dos senhores, cometi alguns equívocos, obviamente, que eu cometi, certo? Mas na sexta-feira, depois de toda essa celeuma, eu não conseguia mais me alimentar bem, não estava bem. Eu vim para casa na sexta-feira falar com a minha família, e a minha família fez um apelo no final do dia que eu não voltasse mais para o governo, porque isso ia desgastar demais. Eu nunca tive nenhuma mancha na minha vida com relação a isso. E eu estou com outro problema enorme na minha família. Eu amo a minha mãe é uma pessoa extraordinária, tem 70 anos. Ela está com câncer no pâncreas. Eu deixei ela aqui, ela fazendo tratamento. E ela apelou para mim também para que eu voltasse para casa, porque eu preciso ficar com ela, preciso ficar com a minha família. Liguei ao governador, o governador entendeu que realmente o governo já... A gente sabe, eu não vou esconder, o governo desgastado, a gente tentou arrumar as coisas. Eu gostaria de ser uma solução e eu poderia me transformar num problema. Então, em comum acordo, eu não voltei mais, o governador me exonerou, entendeu? Não vejo problema nenhum, nós fizemos um comum acordo por telefone, ficamos 10, 15 minutos por telefone e foi desse jeito. De qualquer forma, a versão que ficou não ficou bem clara. Confesso que eu próprio não entendi bem, mas o senhor se sente, dada essa repercussão, ainda que tenha sido uma vontade sua explícita aqui, num contato com o governador, o senhor se sente, de alguma forma, injustiçado por essa repercussão que acabou também lhe desgastando, embora não tivesse muito próximo, dada até a minha condição aqui da CPI, mas a perda de apoio do governo na Assembleia fez com que nós todos nos afastássemos. E eu percebi o seu empenho no sentido da reconstrução de uma unidade mínima aqui na Assembleia. O senhor se sente, de alguma forma, injustiçado por essa repercussão? Olha, pela repercussão eu me sinto, sim, injustiçado, porque eu quero dizer ao senhor o seguinte, como eu já falei, eu sou idealista, eu acredito no governo, acredito nos poderes. Veja, deputado, a primeira ação que eu tomei quando assumi, mesmo naquele clima horroroso, eu fui à Assembleia Legislativa porque entendo que a Assembleia é um poder imprescindível para o Estado Democrático de Direito, assim como é o Tribunal de Justiça, assim como é o Tribunal de Contas, assim como é o Ministério Público, assim como é a imprensa e a sociedade civil organizada e o setor produtivo. Eu tenho isso na minha cabeça. Um simples aparecimento de uma coisa absolutamente privada, de uma foto minha, jogada na imprensa, e durante uma semana eu sendo desdenhado, como se eu tivesse participado de algo que não foi o que foi mostrado ali, isso me corroeu, porque eu sou um homem honrado, os meus pais me ensinaram isso. E eu me sinto, sim, muito injustiçado pelo fato, tanto é que existe uma foto, mas embaixo da foto uma descrição que não tem absolutamente nada a ver comigo, certo? Mas que isso destrói e mancha a honra das pessoas, né? Eu saí muito entristecido do governo. Eu conversei algumas vezes mesmo com o senhor é uma pessoa decente, o senhor já foi chefe da Casa Civil, o senhor sabe a envergadura que tem esse cargo, né? Eu não gostaria de ter saído, mas como eu disse, eu fui para tentar arrumar soluções, não problemas. E se eu fosse virar um problema, seja da CPI ou de qualquer outra coisa, eu preferi ficar em casa. Então, foi o que aconteceu. O então secretário da Casa Civil, Douglas Borba, aqui na CPI, em seu depoimento, ele próprio considerou que esse negócio foi desastroso. Muito embora o senhor tenha afirmado que em nenhum momento tratou disso, mas claro que o cidadão catarinense conheceu, não há como não ter ouvido falar em relação a esse negócio. Como empresário e como ex-secretário, como é que o senhor julga esse negócio fraudulento que aconteceu, Amandio? Lamentável, deputado. Eu, antes de ser secretário, ser empresário, eu sou um catarinense e acredito nas instituições, acredito no governo, acredito nas pessoas, né? As coisas estão sendo apuradas, eu não posso fazer nenhum tipo de pré-julgamento, não faz parte do meu métier isso, não fazer juízo de valor, né?
Eu só tenho a dizer que isso é um episódio lamentável e que, eventualmente, quem errou e quem fez o que fez tenha que arcar com as consequências. Mas, mais do que isso, eu não tenho o que dizer. Antes desta amizade construída em tão poucos dias com o Samuel Rodovalho, o senhor teve algum negócio com ele, alguma sociedade, teve alguma parceria? Não. E encerrado esse episódio, não... Nada. Foi encerrado qualquer tipo de parceria, dado o insucesso da venda para o Estado, é isso? Não. Não é venda para o Estado, deputado. Nós não promovemos nenhuma venda para o Estado. Ok, venda... Venda privada. Era um negócio privado. Não, acabou ali, não se teve absolutamente mais nada. O senhor reafirmou que nunca participou de nenhum tipo de negócio com o Estado. O senhor reafirma isso? Reafirmo. A questão do Samuel Rodovalho, que diretamente participou, e o senhor só está aqui pela amizade que ele confidenciou aqui, que teria, né, com o senhor, e manifestou a sua solidariedade ao amigo. Vocês nunca mais voltaram a falar? Nunca mais conversamos. Essa amizade... Agora, essa amizade de 20 dias também, talvez ele tenha que explicar, né? Não é uma amizade... Eu não sei onde o Samuel mora, eu não... É que chamou muita atenção aqui, porque ele nem lhe chamou de Amândio, chamou de Júnior. A impressão que nós tivemos aqui que eram velhos conhecidos. Não. Eu vou explicar para o senhor, então, uma coisa. As pessoas próximas a mim me chamam de Júnior, não me chamam de Amândio. E o Márcio Mendonça, que é próximo a mim, uma grande figura, um homem íntegro, né, que é casado, como eu já falei, com a prima terceira minha, me chama de Júnior. Então, ele me apresenta para as pessoas como Júnior e não como Amândio. Tá ok. Estou satisfeito. Sou o deputado Moacir Sopelsa. Vossa Excelência tem alguma pergunta a ser feita, deputado? Posso fazer mais daqui um pouco? Sim, senhor. Deputado Kennedy Nunes, Vossa Excelência, com a palavra. Boa tarde, senhores. Boa tarde, Amândio. Boa tarde, deputado. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui que estão relacionadas a esse momento aqui. Já ouvi, não quero ser repetitivo aqui, já ouvi do senhor que conhece o Samuel Rodovalho há 20 dias, que conheceu ele através do Márcio, entre os dias 11 e 12, que o senhor estavam tentando fazer esse negócio do drive-thru de teste de Covid, é isso, né? Que era isso. Que vocês não tinham. Mas no dia ali, o Sandro Yuri, nesse dia que vocês conversaram, o senhor não era mais membro do governo, mas o Sandro Yuri ainda continuava como membro do governo. Não. Por que o Sandro Yuri me ligou na primeira semana de abril, me dizendo que eles já tinham chamado uma pessoa para entrar no lugar dele, lá na DCTI, ele era diretor de Inovação e Tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele estava apenas passando, e no dia 11 ele me ligou confirmando que ele ia 16 ia sair, ele saiu dia 16 de abril. Tá. E o assunto do negócio de vocês, que vocês estavam tratando, evoluiu? Do Coreia? Isso. Sim, evoluiu para um projeto de drive-thru, mas nós não conseguimos executar porque os valores finais para as entidades que nós apresentamos ficaram fora do mercado e logisticamente também não foi possível. Foram 20 dias intensos, 25 dias intensos de trabalho que infelizmente acabaram não dando em nada.
O senhor sabia que o Samuel Rodovalho é concunhado do Aécio Neves? Não sabia. Nem fazia ideia disso. Depois, quando o senhor saiu, que não deu... O senhor disse qual foi a última vez que o senhor falou diretamente com o Samuel Rodovalho? Eu nunca falei diretamente com o Samuel, por telefone, por nada, só pelo grupo. O senhor sabe que o senhor fez o juramento de falar sobre a verdade aqui. Sim, senhor. O senhor alguma vez mandou mensagem ou recebeu mensagem particular do seu telefone do Samuel Rodovalho? Ao que eu tenho no meu celular, nada, só tratamos por grupo. Inclusive, eu revisei e eu realmente não lembro, porque não tenho isso. Eu volto a dizer, volto a perguntar. O senhor disse que só fez a conversa com o Samuel através do grupo. Eu volto a perguntar, isso. Alguma vez o Samuel Rodovalho fez alguma mensagem particular para o seu telefone fora do grupo? Da minha lembrança, não. E eu posso colocar meu telefone à disposição. Alguma vez o senhor Samuel ou o Márcio veio pedir para o senhor algum tipo de ajuda porque o processo do pagamento estava para ser cancelado? De pagamento nunca falou. O Márcio uma vez tocou num assunto. O pagamento dos respiradores. Eu estou no pagamento dos respiradores. Alguém disse assim, por favor, você conhece alguém lá? Estão para cancelar o pagamento dos respiradores. Tem como ajudar? Alguma vez o senhor recebeu esse tipo de ajuda? O Márcio uma vez me ligou, eu não lembro a data, dizendo que precisava um contato de alguém da saúde para ajudar um amigo que era o Samuel, eu acho, enfim. E aí eu passei o contato para ele, mas nunca falou sobre pagamento ou sobre essas coisas. Isso quando eu não Márcio... estava no governo. Eu só queria dizer aos senhores... A gente sabe que o senhor não estava no governo. O senhor saiu no ano passado e entrou agora de volta. Isso daí está claro. Eu só estou checando aqui essa questão da saída do Sandro Yuri, se no dia que vocês conversavam ele estava no governo ou não, mas daqui a pouco eu já tenho essa informação aqui. Eu estou perguntando, o senhor falou que o Márcio ligou para o senhor pedindo para que, se o senhor soubesse alguém lá da saúde, que dia foi isso? O senhor lembra? Foi antes dessa reunião de vocês quatro? Foi depois? Eu realmente não lembro. Eu realmente não lembro. Mas com certeza, assim, talvez tenha sido antes. Eu com certeza não lembro. O senhor nunca falou para alguém que iria tentar um contato na Secretaria de Saúde para tentar ajudar sobre esse fato? Eu falei para o Márcio que eu ia tentar ajudá-lo, sim. Mas não foi possível. Foi possível. O senhor disse que ia tentar ajudar o Márcio na questão dos respiradores. A tentar fazer o contato, mas não foi possível. Por que não foi possível? Eu não lembro, deputado. Sinceramente, eu não lembro, com toda sinceridade. Sabe, Amandio, eu nunca falei com você. Quero deixar claro aqui que, quando você assumiu, permita-me dizer, foi de inteligência da sua parte, você, e por uma opção minha, eu não falo com ninguém do governo, eu quero até deixar claro aqui, por isso que eu não aceitei a tua visita lá no meu gabinete, né? Isso é claro, nada contra a sua pessoa, eu não tenho absolutamente nada contra, mas é uma opção minha, eu não atendo ninguém do governo, e, portanto, mas achei interessante que você veio aqui, conversou com vários deputados, eu acho que os deputados, no momento, disseram que isso foi legal,
mas só queria até porque eu nunca tinha falado com você e talvez me achou arrogante, alguma coisa assim, mas é uma opção de mandato. Então, só para deixar... Só para deixar claro. Eu queria falar com o senhor, porque, na verdade, é o seguinte, assim, ó, eu gosto da sua eloquência e tal, e eu queria falar com todo mundo, porque, assim, eu fui com a alma limpa e o coração aberto. Se você vir agora que não está no governo, te sirva até um café, não tem problema. Né? É uma postura de mandato minha, não é nada lá. Tá bom, doutor Querido. Mas eu queria saber disso exatamente, porque o senhor sabe que o Samuel Rodovalho quebrou o telefone dele, né? Eu não sei, eu vi aquele dia que ele falou alguma coisa nesse sentido. E que no telefone dele a gente quebra, mas é possível buscar algumas mensagens. Uhum. O senhor alguma vez fez nesse pedido do Márcio para o senhor, eu queria que o senhor explicasse mais. Estou dando uma oportunidade para o senhor falar a verdade aqui. Sim. Até porque eu não quero que Vossa Excelência, que está sob juramento daqui a pouco, quando vir à tona outras partes que agora está no STJ, o senhor possa, de alguma forma, ter que se explicar de novo. Mas eu queria saber um pouco mais desse telefonema do Márcio para o senhor pedindo ajuda de alguém na Secretaria de Saúde, por favor. Esse telefonema... Foi o que eu falei para o senhor, ele falou comigo, eu tentei ajudá-lo e infelizmente não... Deixa eu perguntar uma coisa, esse telefonema foi... O senhor lembra quando é que foi? É importante essa lembrança, procure. Porque assim, ó... eu posso tentar resgatar, mas eu realmente... Aqui, sabe, eu vou dizer, eu tento acreditar em vocês, mas quando as pessoas, todos os depoentes chegam aqui e dizem que não lembram, é complicado para nós. Por quê? Porque nós estamos querendo esclarecer um fato, e esse fato pode ser extremamente para o senhor colocar a sua imagem, que é uma história fantástica, como o senhor disse, de associativismo, de empréstimo do seu trabalho para a excelência em Santa Catarina. Mas assim, ó, eu só queria saber o seguinte, se este telefonema, eu queria que o senhor, por favor, pudesse buscar no seu córtex, que é onde a gente guarda a memória, se o senhor pudesse buscar se esse pedido do Márcio foi antes ou depois do dia 5 de abril. Eu realmente não consigo falar isso para o senhor, eu não lembro, deputado. O senhor disse que teve várias mensagens e vários negócios com relação ao grupo. O senhor lembra quem participava desse grupo, todos os que participavam desse grupo? Nós 4. Só os 4? Isso. Não tinha outros fornecedores nesse grupo? Não, senhor. Nesse grupo não tinha outros fornecedores, não tinha nada. Eu pensei que o senhor ia me ajudar, lembrando dessa data. Esse é um ponto, para mim, crucial, de eu saber se o senhor realmente, nesse dia, perante a sociedade catarinense, está falando a verdade ou não. Eu não tenho mais perguntas, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Ivanates. O senhor me permite, senhores deputados? Eu queria entender, Amândio, como é que se criou o grupo de WhatsApp? Como é que vocês criaram o grupo? Qual foi a origem da criação desse grupo? Quem que chamou assim, quem? Quem foi o seguinte, eu vou repetir o que eu falei para o senhor. O Yuri me ligou, estava saindo do governo, que tinha uma oportunidade. Eu chamei o Márcio. O Márcio chamou o Samuel e o Márcio criou o grupo no dia 14 de abril. Tá, e o Márcio queria só criar essa ideia, o Márcio queria ter essa ideia de venda de Covid. Qual era o objetivo do Márcio de criar o grupo e chamar o Rodovalho? Eu não estou entendendo isso aí. Porque eu tenho que ter uma relação, sabe? Era um negócio, deputados.
Negócio privado, não tem relação nenhuma Um negócio com a iniciativa privado, pública. vocês não queriam vender para o governo as peças? Vocês não queriam Não, vender? não. É? Não. Não passou pela cabeça de vocês conversar para vender Não. para o governo? Porque E não até o momento- não havia nenhum problema, você não estava no governo, né? Não tinha nenhum problema. Acho que até no momento nós aventamos de eventualmente vender para o governo, mas essa ideia foi tirada logo de prática quando a gente viu que a iniciativa privada aceitaria com muito mais facilidade essa ideia inovadora. Foi só isso. Qual é o papel do Sandro? O Sandro faz o que especificamente? Lá no governo, ele fazia o que no governo? Porque ele saiu, ele estava lá durante o problema da compra dos respiradores, ele estava lá. O que ele fazia? Ele estava na diretoria de inovação e tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Daí o senhor trouxe ele para a Secretaria de... porque o senhor Não, ele saiu, foi demitido do governo, daí eu nunca na minha vida imaginei que iam me chamar para o governo. No dia 10 o governador me chamou, no dia 11 eu assumi. Chamei o Sandro porque é um cara íntegro, uma pessoa inteligentíssima e que podia me ajudar ali. Foi isso. Relator, só... Claro. Senhor Amandio, o senhor conversou aquele dia, o senhor disse que a conversa, quando é que foi aquela conversa ali que aparece ele na tela do print do senhor Sandro? 22. Dia 22 de Abril. De abril. Dia 22 de abril. Mas o senhor disse que dia 11 e 12 de abril, o que era dia 11 e 12 de abril? Não, ele me ligou dizendo que ia sair do governo e que tinha recebido uma oferta de negócio da Coreia. Mas ele ligou para o senhor que dia que ele disse que estava saindo do governo? Eu acho que ali pelo dia 11, 12 ele ligou para mim. 11 eu acho que foi. Dia 11? Também não tenho certeza. Okay. Eu não tenho muita certeza disso também, não. E a conversa foi dia 22 de abril? Isso. O senhor tem como comprovar o dia dessa conversa, dia 22 de abril? Tem, porque o senhor deve ter em mãos aí, está aqui nos laudos aqui do Ministério Público. Ok. Na verdade, o senhor Sandro Iuri, quando ligou para o senhor, ainda estava nomeado. Ele foi exonerado. Não sei. Ele foi exonerado no dia... A publicação foi dia 8 de maio, mas com data retroativa ao dia 20 de abril. Então, quando ele ligou para o senhor, ainda ele estava no governo. Então eu realmente não lembro. Eu achei que ele já tinha saído. Muito obrigado, deputado Kennedy Nunes. Quero comunicar a presença do deputado Felipe Estevão, deputado Fabiano da Luz, Vossa Excelência. Tem perguntas? Deputado Sopelsa. Pois não. Deputado presidente, está me ouvindo? Sim, senhor. Pois não. Boa noite, senhores deputados. Boa noite, Amandio. Boa noite, deputado. Eu quero, deputado Sargento Lima, nosso presidente, deputado Ivan Nates e senhores deputados. Amandio, eu não sei se eu tive a oportunidade de alguma vez conversar pessoalmente contigo. Acho que não me lembro. Infelizmente, não. Mas quero dizer o seguinte, preciso dizer isso porque é importante para me dizer o que eu penso depois. Quando você chegou no governo, na Secretaria da Casa Civil, eu quero te dizer que lamento ter sido uma passagem curta. Eu não sei se foi com todos os deputados, mas com alguns que eu conheci, o teu relacionamento foi importante, as tuas conversas foram importantes, ações que estavam paradas, elas começaram a acontecer. E eu digo, lamentável, não estou aqui criticando o secretário anterior, cada um tem uma forma de trabalhar. Isso que está acontecendo e que aconteceu com a compra dos 200 respiradores, eu acho que é um mal e eu não sei quando que nós vamos cicatrizar essa ferida. Isso para todos os catarinenses, porque se nós tínhamos um pensamento de fazer um investimento
que esse investimento viesse para ajudar na saúde das pessoas, ele não aconteceu. Aconteceu uma compra desastrosa, como alguns do próprio governo falam. Eu vi com atenção as perguntas dos meus colegas e ouvi também e vi as tuas respostas. Eu não quero te perguntar nada, eu quero apenas dizer o seguinte, Amândio, as coisas têm que ser esclarecidas e a nossa função na CPI, ela não tem outra função a não ser esclarecer esses fatos. Eu acho que faz bem para aqueles que às vezes estão sendo envolvidos e não têm culpa, e também vai fazer bem para aqueles que se envolveram e que precisam fazer a prestação de conta e responder pelo ato de inadimplência, pelo menos, que aconteceu. Então, a justiça caminha, investiga, a CPI vai fazer todas as investigações que pode e, no fim, a verdade vai prevalecer. Eu espero que você esteja falando aí a verdade e que, se você não deve, que você não pague. Você não pague. Acho que é injusto quando uma pessoa não deve pagar. Mas nós temos que ter responsabilidade que, se foi feito alguma coisa de errado, de negativo, as pessoas precisam ser responsabilizadas e todos os catarinenses precisam saber quem foi que foi o responsável de fazer esse negócio desastrado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Moacir Sopelsa. Deputado Felipe Estevão, Vossa Excelência, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite aos nobres deputados, sempre fazendo um trabalho muito competente. Eu estava acompanhando aqui as perguntas e respostas, né, dirimiu grande parte das dúvidas. Só tenho uma pergunta ao senhor Amândio. Amândio, como é que foi a sua aproximação com o governo? Eu lembro que, no momento de campanha de segundo turno, o senhor participou da captação de recursos na eleição do senhor governador Moisés. Acho que a sua chegada nesse grupo foi mais ou menos nessa época. Se o senhor participou ativamente, o senhor chegou a participar na captação de recursos ali no segundo turno? Não era esse meu trabalho. Eu, na verdade, fiz um trabalho regional aqui, por amizade ao Lucas, que eu conhecia do Movimento Jovem Empresário. E aí, não só eu, vários empresários aqui se mobilizaram na região do Alto Vale. Foi apenas isso, não foi nada muito significativo de trabalho árduo, enfim. É porque tinha minha empresa, meus negócios. Não conhecia o governador Moisés, não conhecia as pessoas que estavam ali. Foi uma coisa muito superficial, para falar bem a verdade. Muito bem. A gente foi informado, né, e eu acompanhei, que, segundo algumas informações, o senhor tinha procurado o governador com algum descontentamento, com algumas até, segundo informações, denúncias, na secretaria do senhor Lucas Esmeraldino, e o senhor parece que não teve aquela receptividade do governador. Isso procede? O senhor poderia repetir a pergunta, porque ela cortou, deputado, por favor? Muito bem. O senhor foi secretário adjunto da SDS, secretaria junto com o Lucas, em um dado momento... Tinha pergunta, deputado? Sim, acho que o sinal está meio ruim. Consegue me compreender bem aí? Será que foi restabelecido? Agora sim. Sim. O senhor, então secretário adjunto, tem informações que o senhor procura o governador Moisés, eu pude acompanhar, com certo descontentamento, até falando de algumas irregularidades na secretaria do senhor Lucas Esmeraldino. E o senhor aí resolve, então, segundo as informações, que não teve a receptividade que esperava nessas denúncias de irregularidades ou alguns desacordos de sua parte para com o Lucas. Isso procede? Pode aí, região. Não, deputado. Nunca houve esse tipo de irregularidades. Nunca tratei disso, até porque eu estava lá, né? Isso não procede. Inclusive, né, perdão da palavra, nem tem nada a ver com o tema aqui do tema, mas não acontece. Não aconteceu isso. Eu procurei o governador Moisés para me comunicar que eu ia sair, porque eu achava que eu tinha feito o meu papel na parte executiva e eu estava cansado também, queria vir embora.
foi por isso. Não teve nada de absolutamente nada de irregularidades, absolutamente nada. E o que lhe motivou para voltar para o governo, de repente, assim, subitamente, num momento tão delicado? Olha, deputado, eu vou falar a verdade para o senhor, como eu sempre digo. Independente das divergências de ideias que existem e elas são da democracia, a qualidade das pessoas que eu conheci no governo, elas me surpreenderam. Eu sempre fui empresário e sempre fui um crítico do modelo de gestão pública no Brasil. Mas eu confesso ao senhor que quando eu encontrei a qualidade técnica, não só das pessoas de primeiro escalão, mas o funcionalismo público de Santa Catarina, é um funcionalismo que me conquistou o meu coração, porque são pessoas altamente capacitadas, que fazem projetos maravilhosos, e não é só desse governo, não, deputado Felipe Estevão. A gente tem que reconhecer o que passou. Se Santa Catarina é o que é porque os outros governos também construíram coisas muito importantes, e a gente tem que respeitar quem passou. O governador Raimundo Colombo, Luiz Henrique, Eduardo Pinho Moreira, o Espiridião Amin, que foi um governo sensacional, eu lembro da minha infância, né, eu tenho um apreço muito grande pelo senador Espiridião Amin, nunca tive muita oportunidade de conversar com ele, mas, assim, o Estado de Santa Catarina só é o que é pelo seu povo, pelo povo trabalhador, pelas empresas, mas pelo funcionalismo público. Tem muita gente boa no funcionalismo público. Eu fiquei muito surpreendido positivamente encontrando gente na saúde, na segurança pública, sabe? Me partiu o coração sexta-feira quando Senhor Amandio, ao final das perguntas, será oferecido ao senhor ali um tempo para as breves considerações finais do senhor. Ah, ok. Tá bom. Permita, deputado... Ok, tudo bem. Tem liberdade, deputado? Amandio, eu confesso que eu estou aqui vendo você falar, e nós estamos todos aqui experientes. Deputado Cobalcini já foi secretário, já está aqui, já foi secretário. Nós temos aqui o deputado Kennedy Nunes, que já está aqui pelo quarto mandato, deputado Sopelsa, o Fabiano já foi prefeito, eu já fui vereador na minha cidade, nós todos aqui temos experiência política, né? Atividade política. E eu confesso que eu não consigo compreender sinceramente, essa parte das pessoas que vêm aqui, que são do governo, que tentam, à medida que você pergunta para o agente político qual foi efetivamente a participação do governador. Eu não estou falando da participação do governador na compra dos equipamentos. Eu não estou dizendo que o governador comprou, que o governador mandou comprar, que o governador mandou pagar, não é isso que eu estou dizendo. Tá? Eu estou dizendo o seguinte, que o governador não conversou com ninguém sobre isso. Não conversou com o chefe da Casa Civil sobre isso. Não conversou com o controlador sobre isso, não conversou com os secretários que passaram por aqui sobre isso. O governador não conversou com o Elton, o governador não conversou com ninguém. Porque essa é uma defesa muito perigosa. Essa é uma linha de defesa muito perigosa. Porque nós sabemos que no direito administrativo é obrigado a fazer. O direito administrativo não tolera a omissão. O direito administrativo não tolera o silêncio. O direito administrativo exige a ação, exige atividade, exige participação. Nós aqui na Assembleia Legislativa, hoje nós tivemos uma discussão aqui, que o governo não avança a reforma da Previdência. O governo não vem conversar com a Assembleia. A gente sabe que esse é um governo que tem dificuldades. Você mesmo falou aqui, é um governo desgastado. Mas eu não consigo compreender, e você tem que deixar claro isso para os catarinenses, o governador nunca conversou, porque se você disser que o governador nunca conversou com o novo chefe da Casa Civil, pela compra desses equipamentos, pela perda desse dinheiro, pelo desastre que foi essa compra, eu vou julgar que o governador é omisso. E a omissão, vou repetir, é fonte de responsabilidade. Então, eu quero te perguntar de novo. Tu chegou na Casa Civil, Douglas Borba preso. Não falou com ele sobre essa compra? Não conversou sobre esses respiradores? Não falou sobre o processo do Covid? Não falou nada sobre isso? Deputado, eu vou repetir o que eu falei. Isso não é da minha competência, era do passado, e eu só quis olhar para frente e fazer o que precisava ser feito, deputado. Bom, então, com todo respeito, assim, tu falou, né? Falaste que tu não tem atividade, não tem relacionamento com a vida pública, e acho até que foi bom que você saiu do governo, foi bom para ti, e foi bom para o governo também.
foi bom para Santa Catarina, porque a gente precisa no governo gente que tem atitude. Não é o que me dizem, deputado, mas tudo bem. Mas tudo bem. Eu lamento profundamente, né, que a tese seja sempre de proteger o governador, proteger a omissão, proteger aquele que a gente quer que tenha ação, atitude. A casa estava pegando fogo. Qual foi a ação do governo? Salvar os idosos, recolher os quadros históricos que estavam na parede, tirar as crianças que estavam no terceiro andar. Qual foi a ação que o governo teve? O senhor veio para a Casa Civil para ter essa ação. E aí não aconteceu nada. Não conversou sobre nada. Então, eu fico... Santa Catarina, acho que está muito triste com o depoimento de Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado. Deputado Felipe Estevam, Vossa Excelência continua com a palavra. Bom, eu vou caminhar aqui para a conclusão. Amândio, o senhor rasga elogios aí para alguns integrantes do governo, mas, no entanto, o povo catarinense vê um desgoverno. Não há hospitais de campanha, não há um sequer agora no agravamento da crise. Né? Vários especialistas falam que foi queimado a largada. Esses kit testes não chegam, as prefeituras estão remando sozinhas. É um nível de incompetência alarmante, nunca visto na história, sem precedentes. Os leitos de UTI não há transparência, esse atual secretário não fala onde estão esses leitos de UTI, são uma desinformação, omitem, escondem. Nessa sua passagem pela Casa Civil, que faltou para ter essa efetividade, nessas emendas, por exemplo, que passavam ali pela sua mão, e a gente suplicou, inclusive eu liguei para o senhor e a sua secretária Débora disse que o senhor não me atenderia, porque tinha ordem do governador que não nos atendesse. Então, até onde a população... Mas tinha uma secretária sua, Débora, que falou para o prefeito 3 de maio, da Amurel, quando nós tínhamos uma reunião para dar celeridade nessas emendas, até onde esse rancorzinho, essa infantilidade governou ali essa sua passagem. Não sei se por sua parte, pelo que eu vejo, você seguia ordens do senhor Carlos Moisés, mas eu queria que você comentasse sobre isso, que a gente fica abismado, a gente é questionado todos os dias, e, no entanto, vê essa inanição, essa apatia no momento tão caótico do Estado catarinense. Olha, deputado, nós conversamos por algumas vezes, o senhor sabe o respeito que eu tenho pelo senhor, né? O senhor é um jovem promissor e eu acho que vai bem. Mas me permita discordar, né? Assim, os números de Santa Catarina no Covid, independente da minha passagem, porque eu realmente passei com muita velocidade lá, demonstra exatamente o contrário, que Santa Catarina vai muito bem comparado aos outros estados, né? E eu não estou fazendo defesa de governo, eu estou falando aqui, deputado, com todo respeito, como um cidadão, né? A população catarinense está assustada, está acuada, né? As pessoas estão perdendo emprego, as empresas estão fechando, né? Mas os números de Santa Catarina, por si só, apontam que nós efetivamente tivemos um bom resultado nesse aspecto. Eu só queria dizer uma coisa para o senhor de verdade, assim, eu procurei todos os deputados, sem nenhuma diferença partidária ou não. E se alguém falou isso para o senhor, eu quero pedir perdão ao senhor aqui publicamente, porque, primeiro, que a minha secretária não se chama Débora, né? E, segundo, que eu jamais fiz isso. O senhor mesmo é prova que, no evento do Sul, eu liguei para o senhor e o convidei para que o senhor participasse, mesmo sabendo das dificuldades políticas e tal. Então, assim, o senhor é prova disso, né? Mas, enfim, é a vida, né? Muito bem, senhor presidente, me considero satisfeito. Lhe volto a palavra. Muito obrigado, deputado Felipe Estevam. Senhor Amândio, muito boa tarde. Boa tarde, presidente. Senhor Amândio, uma das características da Comissão Parlamentar de Inquérito é que ela é política. Tá? Então, eu vou focar nos acontecimentos políticos ali, e, para mim, são extremamente importantes e pertinentes que sejam levantados. Do retorno do senhor ao Executivo, quando o senhor assumiu como chefe da Casa Civil, uma das primeiras missões do senhor ali, que foi largamente comunicado pela mídia, é que o senhor teria a missão de reconstruir novamente um contato mais eficiente entre o governo do Estado e a Assembleia. Isso foi comunicado, isso. O senhor confirma isso? Se essa foi uma das missões do senhor? Sim, senhor. Sim, senhor. Eu não vou Uma das. Eu não vou esconder de ninguém aqui, e não querendo ir na esteira de outros deputados, que quando foi anunciado que o senhor estaria indo no gabinete dos deputados, devido à minha larga experiência profissional e já acompanhando os fatos que vinham acontecendo, eu proibi o meu gabinete de atender o telefone do governo do Estado e de atender pessoas que viessem do Executivo naquele momento,
porque eu considerava, muitas vezes, que havia possibilidade muito grande de a gente acabar caindo num programa chamado Guardião. Então, eu já mais ou menos calculava que isso podia acontecer. Então, para salvaguardar o meu mandato, foi essa providência que eu tomei. Quando o senhor assumiu, já estava em andamento nessa casa a CPI, a Comissão Parlamentar, que investiga a celebração do contrato com a Veiga Med, e naquela época já tinha pedidos de impeachment entregues nessa casa. Então, eu tomei esse cuidado. Não é nada pessoal com o senhor, eu gostaria de deixar isso muitíssimo claro, tá? Até porque eu não conhecia. O convite para ser secretário da Casa Civil, essa é uma das minhas perguntas, tá? O convite para ser chefe da Casa Civil, no meu entendimento, dentro do Executivo, um cargo tão importante quanto o do governador. O senhor disse, e eu não me atenho ali aos fatos daquilo que está no processo, porque do processo a gente pode simplesmente ler e não precisaria da presença do senhor aqui. O senhor disse, eu não conhecia o governador Carlos Moisés, só fiquei conhecendo o trabalho dele depois que comecei a acompanhar de perto o trabalho dele na função que eu exercia. E também o senhor disse aqui, na noite de hoje, que nunca imaginou, olha as duas declarações do senhor, eu não conhecia o governador e eu nunca imaginei que seria chefe da Casa Civil. Então, como que se deu a chegada do senhor lá? Alguém ligou para o senhor e falou assim, olha, vem aqui ser chefe da Casa Civil, vem ser secretário. Como que se deu isso aí? Alguém que nunca imaginou sê-lo e muito menos não conhecia o governador. Eu recebi no domingo ao meio-dia a ligação. Eu acredito que o senhor vai ter que repetir a pergunta. Eu quero fazer um registro, deputado. O senhor poderia repetir, porque chegou truncado aqui o áudio para a gente. Não, eu ouvi. Não, eu ouvi o que o senhor falou. Posso responder? Sim, senhor. Ah, tá. Quando eu disse que eu não conhecia o governador, senhor deputado, era da época da campanha, certo? Eu conheci o governador quando fui secretário de desenvolvimento adjunto do econômico junto com o Esmeraldino. Ali eu conheci, não o tempo inteiro, porque não é uma coisa o tempo inteiro, mas eu sempre elogio que estava sendo feito lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Tá? Não tinha proximidade realmente com o governador, isso. E com relação ao convite que o senhor me falou, eu recebi o Dia das Mães, que eu estou com a minha mãe em Tuporanga, que eu já falei que ela não está bem. Eu recebi uma ligação do chefe do Coronel Márcio Ferreira, pedindo que se eu urgente ir naquele dia, à noite, para Florianópolis, e ele gostaria de falar comigo. Eu fui na casa dele, conversei com ele, e ele depois me pediu para que eu pudesse ir lá na casa da agronômica, o governador queria falar comigo. Foi nesses termos. Muito obrigado. O senhor, que tipo de envolvimento, ou amizade, ou conhecimento que o senhor tem com o Cris Esmeraldino, não o Lucas? Eu conheci o Cris também na época da campanha, porque o Lucas eu conhecia antes, não sabia, e a gente ficou amigos ali na campanha durante tempo, e depois eu saí do governo, não falamos mais, agora voltamos para falar um pouco, quando eu voltei, mas o Cris tem uma vida corrida, empresário, conheci o Cris como irmão do Lucas. Senhor Amândio, o senhor ressaltou a qualidade do trabalho prestado, do serviço prestado pela equipe Carlos Moisés, porque é uma equipe, o governador e seus secretários, eu acredito que seja. Nós conversamos aqui, já deram depoimentos aqui o Elton Zeferino, o Douglas Borba, o Luiz Felipe e o André Mota. Ainda nos falta falar ainda com o governador Carlos Moisés, que só vai se manifestar com a gente ali através de um questionário, segundo ele. Agora não mais, porque ascendeu ao STJ e já não é mais uma atribuição ali, né, nossa. Mas eu acredito que retorne tão cedo isso aí para nossas atribuições. Subiu foi inquérito, muito bem lembrado aqui pelo relator. Nessa época ali que o senhor assumiu como chefe da Casa Civil, o Brasil, Santa Catarina, Florianópolis, todos os municípios, a grande vedete, o objeto de desejo,
o objeto mais fervoroso de desejo, até para poder capitanear os recursos que vinham de origem federal, era o respirador, sem o qual o município não recebe os recursos federais. Todo mundo quer um respirador, todo município quer um respirador, todo estado queria um respirador. Isso é um fato. O Elton não conversou com o governador, que era o secretário de saúde. O senhor disse que não conversou com esse assunto. O Felipe, que é o controlador, Luiz Felipe, que é o controlador, não conversou com esse assunto. O Douglas Borba, na época, o chefe da Casa Civil, o secretário da Casa Civil, não conversou, e nem o senhor. O senhor consegue entender o que isso, como dificulta o nosso trabalho? Conversar com pessoas que estavam diretamente ligadas com a compra, com a implantação do projeto, porque quando se compra um respirador, ele tem que vir acompanhado de todos os cuidados. Aqui nós escutamos médicos e técnicos aqui, ele tem que planejar onde vai ser colocado esse respirador, ele tem que contratar uma equipe técnica, o sujeito para treinar o médico, o enfermeiro que vai utilizar. É todo um esquema muito grande de logística que tem que ser enfrentado com isso, mas os prefeitos de todos os municípios fazendo das tripas coração para conseguir o dito respirador, para continuar extorquindo o governo federal para poder receber as verbas, e todos num empenho muito grande de trabalhar e esticar essa curva o máximo possível, né? Até próximo ali, agora não tem mais a necessidade, porque as eleições municipais foram para novembro. Agora não tem mais tanta necessidade de esticar essa curva mais. O senhor não diz assim, o senhor não tem assim, para falar assim, olha, deputado Sargento Lima, nós tínhamos um norte para trabalhar, essas pessoas se conversavam entre si, foi feito um planejamento estratégico. E a minha pergunta é simplesmente essa mesmo, onde que está a qualidade de uma equipe que não conversou, as únicas pessoas no mundo que não conversaram sobre Covid-19 foi a equipe de governo. Nem o Douglas com o Luiz, nem o Luiz com o André Mota disse que nunca conversou com o Elton. As únicas pessoas nesse planeta que não falaram sobre Covid-19, todo mundo conversou sobre isso, foram vocês. E onde que está? Eu quero saber onde que está a qualidade que o senhor ficou maravilhado vendo ali nesse trabalho de combate à pandemia. É a minha única pergunta. Onde que está a qualidade disso? Deputado, eu não posso fazer juízo de valor, eu fiquei ali tão pouco tempo, né, 1 mês e meio, né? Mas eu volto a dizer para o senhor, assim, eu conheci muitas pessoas formidáveis ali nesses 45 dias. Né? Os números que apontam são números importantes comparados a Santa Catarina com os demais estados do Brasil, certo? Eu tenho muito respeito por essas pessoas. Eu conheci muitas pessoas, não só de primeiro escalão, que estão muito angustiadas lá na área da saúde, especialmente trabalham 18, 20 horas por dia. É porque às vezes a gente já acostuma a falar só com o secretário adjunto, mas assim, pessoas que trabalham arduamente, né? Eu acho que, como eu falei para o senhor, assim, eu respeito o parlamento, eu gostei de vivenciar e conhecer o deputado Júlio Garcia, conhecer vários deputados, mas assim, tem coisas que também não podem ser deixadas de ser faladas. Eu não sou mais do governo, eu sou um cidadão catarinense agora, mas assim, foram pagos 700 milhões da saúde, né? Tinha um déficit, tem um superávit primário do governo, então tem coisas boas. Eu me refiro aqui ao secretário Tasca, um homem da administração, um cara bom, um excelente profissional. Tem alguns problemas, como em todo governo tem, como toda empresa tem, mas não é só problema, tem muita coisa boa também, deputado, sabe? Mas assim, eu também não quero ficar fazendo defesa aqui como se eu estivesse no governo. Eu respeito o senhor, né? Eu digo para o senhor o seguinte, assim, ó, eu vejo o quanto o presidente da República, que eu sou eleitor e que eu gosto, sofre também com essas coisas, né? Eu vejo o presidente Jair Bolsonaro, que é uma pessoa que está enfrentando tudo e a todos para mudar a condição do Brasil. Olha quanto Jair Bolsonaro sofre também com essa condição. A gente não pode achar que tudo é uma porcaria e que não funciona. Essa é a minha opinião, agora como cidadão falando, sabe? Enfim, é o que eu tinha para dizer, deputado. Muito obrigado. Fico muitíssimo agradecido. O senhor já fez as considerações finais do senhor. Algo mais a acrescentar que possa colaborar? Mais? Não, eu só queria agradecer Posso falar? Sim, senhor.
Só queria agradecer a gentileza de poder ter me atendido via web, acho que não muda nada, né? Reiterar, valorizar o funcionalismo público de Santa Catarina, independente de qual governo ele pertença, né? Eu acho que a gente precisa pensar em Santa Catarina, a Assembleia tem um papel importante nesse aspecto, quem sabe montar uma comissão também no sentido de voltar, que alguma comissão, eu até anotei aqui, a LESP com os outros poderes, né? Movimento de uma construção de um novo momento da sociedade. Eu estou aqui também, como eu sei que o senhor frequenta as ruas, o senhor é um representante do povo, como seus colegas, o povo está entristecido, está com medo e precisa de luz. E quem está no poder, a Assembleia Legislativa e todos os poderes constituídos podem ajudar nisso. Eu quero agradecer muito o senhor e a todos, muito obrigado. Eu que agradeço. Só para finalizar, quando em alguma reunião que o senhor fez com o governador, foi pedido para alguém deixar o celular na porta e não era proibido a entrada durante a reunião ali, portando o aparelho celular ou gravador? O senhor se lembra disso? Aconteceu isso alguma vez? Uma ou duas aconteceu, se não me engano. Okay, muito obrigado. Muito obrigado. Fico agradecido pela participação do senhor. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Um intervalo de 5 minutos, tá? E, posteriormente, eu e a próxima testemunha. Um abraço a todos.